Eu não sei quantos de vocês puderam ver a última palavra do ano. I don't know how many of you were able to see the last sermon of the year. Eu aconselho você a ouvir. I encourage you to listen to it. Coloquei ali alguns princípios, I talked about algumas some principles. visões, principalmente. Os nossos olhos estão na arca de Deus. And vision, especially in terms of our eyes being kept on the A ark arca of the Lord. simbolizava a presença de Deus. And the ark symbolized the presence of E um God. dos conselhos que Josué dá na travessia daquele deserto And the counsel that Joshua da gives posse as da they're terra crossing the desert before they é que enter the os olhos promised land deles estivessem na arca. is that their eyes remain on the ark. Ou seja, para onde a arca fosse, In other words, wherever the eles ark deveriam seguir. goes, they follow. então dos pontos que eu abordei, So one of the things I talked about que os teus olhos estejam em Deus. is our eyes staying on God. Amém? Amen? Se você for lembrar as canções que nós cantamos, elas estão relacionadas à mensagem de hoje. If we look back on the songs that we sang, they're related to the message of today. O que o Tony falou, o início da sua oração. And what Tony talked about in the beginning of his prayer. Eu quero voltar ao verso que eu usei na nossa reunião de oração, I want to go back No to the dia 31. verse that I used on the 31st when we had our que prayer foi de meeting, Colossenses capítulo which 3. is Colossians chapter Não 3. precisa abrir agora, a gente vai ler uma passagem antes disso. We will read another passage before that, so you don't need to open up to that right now. Eu tenho absoluta certeza I am 100% sure que Deus tem um ano de vida com excelência para você. that God has a year of life in excellence for you. Portanto, tome as decisões corretas. So make the right decisions. Eu compartilhei esse texto de Colossenses 3, I shared this text from Colossians 3, aonde Paulo ali, ele nos exorta a verdadeiramente colocar os nossos olhos em Deus. where Paul exhorts us to truly put our eyes on God, fix our eyes on God. E eu volto nesse nosso primeiro encontro com o mesmo texto. And I return with the same passage here. Mas antes eu quero que vocês vejam alguns versos que antecede ao que Paulo está escrevendo e contextualiza o que Paulo nos exorta. But first, I want to read some verses that will give us a context for this exhortation that Paul makes. Eu já falei para mais de uma vez que as cartas de Paulo More than once, I've talked about são para how ser lidas nesse tempo. the letters of Paul should be read during our time. Foi para nós que o Espírito Santo preservou tão preciosas escrituras. The Holy Spirit has preserved the precious scriptures for us. Nós vamos ler a partir do verso 8 do capítulo 2 de Colossenses. And we'll read starting from the Alguns 8th verse versos. of chapter 2. We'll read a few verses there. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em inglês? See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority. Verso 13 agora. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verse 13, and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses. Verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verse 14, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Verse 18, let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesses no mundo, tais como, não toques,
não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm nada a ver, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Verses 20 through 23. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you are still living in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Eu gosto muito nessa nossa versão, quando fala que, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. I really like this version that says they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. A gente é interessante que a maioria das doutrinas, The majority of que a doctrines gente chama de doutrinas, elas são feitas por homens para que as mulheres cumpram. that we call doctrines that are made by men so that women will fulfill them. Porque são os homens que estão fazendo as doutrinas. Because the men make the doctrines. E diz que há determinadas coisas que simplesmente é para satisfação da carne. It says there's certain things that are simply for the satisfaction of the flesh. Ou seja, estão todos me obedecendo. In other words, all are obeying me. Nós vivemos dias em que as fraquezas das pessoas têm sido exploradas, We live in a time when the weaknesses of people have been taken advantage of pelo que eu chamo de pseudos profetas. by what I call pseudo-prophets. Por desconhecer as escrituras, muitos são firmados em que fazem e não em que Cristo fez. Due to a lack of knowledge of the scriptures, many stand firm on the things that they do rather than what Christ has done. Não é o que eu faço, It's not what I do, é o que Cristo fez. it's what Christ has done. A obra dele foi completa. His work has been completed. Um verso que precisa ser muito sustentação de cada um de nós A verse that should sustain all of us é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. is if anyone is in Christ, then he is a new creation. Tudo se fez novo. All is made new. Eu tenho uma preocupação, lógico que se assemelha, né, à preocupação que Paulo tinha. I have this worry that resembles the one that Paul portrays. A primeira preocupação está relacionada a Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 8. First one's related to Galatians chapter 1, verses 6 through Olha como 8. que Paulo fala aos Gálatas. Look at how Paul speaks to the Galatians. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel, O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. not that there is another, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. É o que diz a tradução em inglês. And that's what it says in the Seja translation. amaldiçoado, Let him be accursed. seja excomungado do seio da igreja. Esse é o significado da palavra anátema. Como é que é, pastor? Anátema. The word is anathema and it means É. e significa o quê? O significado é que seja excomungado, seja excluído da Oh, to be igreja, excluded from the church, seja cortado, to be cut off, se esteja debaixo de maldição. to be under a curse. Okay. Eu acho incrível que as pessoas não tenham muito temor disso. And I think it's incredible, it's unbelievable that people don't Eu estava have that fear. conversando com a pastora of ontem à this. noite sobre essa palavra. I was talking to Pastora last night about Eu this estava word, falando, Gi, and I was saying, o que mais me impacta hoje what impacts me the most today é quando as pessoas colocam que há pecados que não existe perdão. is when people talk about how there's sins that are not forgivable. Às vezes a pessoa, por ter a infelicidade de ser infeliz nos seus casamentos, então as pessoas acham que elas estão debaixo de uma grande maldição
e que não há perdão. Sometimes because the person themselves is unhappy in their marriage or whatever, they think that they are under a curse and that there is no Sendo que forgiveness available for Jesus, them. ele é o nosso perdão. But Jesus is our forgiveness. Eu vou traduzir. Gálatas capítulo 3, verso 1. Galatians chapter 3 verse 1. Ele fala assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? He says, "O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified." Algum tempo atrás, em uma das nossas classes de capelania, pastor Paulo ministrando sobre a questão da depressão. In one of our chaplain courses a while back, Pastor Paulo was talking about depression. E eu recebi algumas mensagens, algumas ligações de pastores. Teve pessoas do nosso meio que muito carinhosamente falou: pastor, cuidado, é perigoso. And I received some texts and some calls from pastors and other people in our midst who said, "Pastor, be careful, this is dangerous." Mas teve pessoas que foram fortes. But there were people that were also strong. Uma das situações envolvia o falecimento do João, né? One situation involved E- João's passing away, E uma das pessoas virou para mim e falou assim: eu sei, amado colega, and someone turned to me and they said, "I know, my beloved friend, que você quer colocar o seu amigo no céu. that you want to place your friend in heaven." Eu falei: não, I said, "No, eu não quero colocar ninguém no céu. I don't want to place anyone in heaven. Eu só não quero sentar no trono de Deus e dizer que as pessoas estão indo para o inferno. I just don't want to sit by the throne of God and say that people are going to hell. Eu não sou juiz." I am not judge." Pode aplaudir, ué. Não tem problema não. Não somos nós que decidimos. We are not the ones who make that decision. Ah, querido. Quantas pessoas defendem a graça e o sacrifício de Cristo, Many people defend the grace and sacrifice of mas Christ, dentro das suas leis de vaidade. but within their own laws of vanity. Como ficar salvo dessas coisas? How can we be saved from such things? Como ficar salvo de tudo isso que Paulo nos exorta? How can we be saved from all these things that Paul Como ficar exhorts us salvo about? de tudo aquilo que as pessoas nos julgam? How can we be saved from all the ways that people judge Eu us? fiz uma lista bem tímida aqui I've come up with a list here do que nós podemos decidir como igreja, como membros de um corpo de Cristo. of what we can decide as a church, as members of the body of Christ. A primeira coisa, comprometimento. The first thing is commitment. Esteja comprometido com a tua igreja. Be committed to the church. Busque uma função. Seek a function, something to be involved in, Busque alguma coisa que você será útil dentro da sua igreja. something that you can participate in within the church and be useful. Procure um dos líderes. Seek a leader. Procure a pastora, procure o Tony, procure o Guto, procure a Débora. Me procure. Seek Pastora, Tony, Gudo, Deb, me. Nós vamos te ajudar de alguma forma. We will help you. Nós vamos te encaixar de alguma forma dentro de uma função do corpo de Cristo. And we will place you into a function so that you can be participating in the body of Christ. Por que eu estou falando isso? Você se tornar producente, Why am I saying this? So that we can be productive frutífero. and bear fruit. Faça discípulos. Make disciples. Ninguém levante a mão. Don't raise your hand. Mas quem tem discípulos aqui? But who here has disciples? Que você cobre, que você aconselha, People that que you você ora, counsel, that you pray with, que você está ali aconselhando aquela pessoa. that you're helping them, giving them advice. Em outras palavras, cuide de alguém. In other words, take care of someone. Se estruture para o seu chamado. Structure yourself for your Como? calling. Estude a palavra de Deus. Study the Word of God. Se junte aos grupos de estudo. Get together with a study group. Conheça a palavra de Deus. Know the Word of God. Ore com os irmãos. Pray with your brothers and sisters. Nesse tempo está bem fácil a gente se adequar à oração. It's very easy right now to be able to join in prayer. Da sua casa você pode entrar na reunião de oração e participar da reunião de From oração. home, you can participate in the prayer meeting. Mas para isso você tem que estar comprometido. But in order for these things to happen, we need to be committed. Seja batizado com o Espírito Santo. Be baptized in the Holy Spirit. Seja mesmo, tenha convicção. Have that conviction. Não ache que você é batizado com o Espírito Don't Santo. think that you're baptized by the Holy Spirit. Fale em línguas. Speak in tongues. Profetiza. Prophesy.
Tenha visões. Have visions. Todos nós podemos estar ao alcance disso tudo. All of us, that is within reach for all of us. Diz que o Espírito Santo deu um dom a cada um de nós. The word says the Holy Spirit has given a gift to each of us. Muita palavra que nós falamos no ano passado. Last year, we talked about Não seja ouvinte, how not being just hearers seja participante. of the word, but to participate in it, Pratique a palavra de Deus. practice it. Anote o que Deus está falando com você. Write down the things that the Lord is telling you. Persiga o que Deus está falando com você. Take note of what He's telling you. Estabeleça um plano de leitura bíblica. Establish a plan to read the Bible. Não algo no emocional, Not an emotional thing, mas algo que você possa cumprir. but something that you can actually fulfill, not just like an actual plan. Já viu aquelas dietas de segunda-feira? Have you seen those Monday diets? Você faz aquele planejamento You have that whole plan all figured out, e cumpre 10% dele. and you only do like 10% of it. Às vezes, quando nós não temos esse plano de estudo bíblico, a gente vai ao extremo Sometimes when we don't have a plan structured, we go to the extremes, e acaba não cumprindo. and we end up not fulfilling Então, that faça plan. algo racional. So do something rational. Quer ver uma das coisas que você pode fazer? Here's one thing you can do. Eu acho que todo mundo tem um celular, né? Everybody has a phone, Todo mundo right? tem. Pretty Você tem um much. aplicativo lá da Bible, né? There's a Bible app on there. É. Todo dia ele te joga um versículo lá. Every Não tem day it gives problema, you a não. verse. Faz uso disso, dessa leitura, todo dia o verso bíblico. Do that. Do a verse a day, the verse of the day on the Bible app. Algo que você possa cumprir. Something that is doable. Nós conhecemos a palavra de Deus onde diz We know the word of God que a fé vem pelo ouvir. says that faith comes from E o hearing, ouvir pela palavra and de hearing Deus. the word of God. Se queremos ter fé, If we want to have faith, se queremos vencer determinadas coisas, if we want to overcome certain nós things, precisamos da palavra de Deus. we need the word of God. Voltando ao texto de capítulo 3 de Gálatas, Now back verso to- 1 ao 17. Back to this text from Galatians 3. Eu queria que vocês pudessem em casa estar lendo esse texto todo. I wanted you Mas to read it. at Eu vou ler o home, primeiro. 1 through 17, but I will read the first Ó one. insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Não é este texto. Ele está errado. Sorry, this is not the text I was actually trying to refer Eu acho que é to. o capítulo 2. Maybe it's chapter 2. Pensai nas coisas que Galatians. são do alto. Vamos lá. É Colossenses, né? Gálatas, não, desculpa. Colossians, Colossenses sorry. 2. Eu que anotei errado aqui, Gálatas 3. It's Colossians 2. Colossians 2, 3:1. oh, 3, verse 1. Colossians 3, verse 1. O que estava acontecendo naqueles dias? What was going on Nas in those igrejas days implantadas por Paulo. in the churches that Paul had planted? O que nós lemos em Gálatas? What we read in Galatians? Coríntios estava vendo até relação íntima entre pais e filhos. The church in Corinth was seeing intimate relationships between parents and their kids. Diversas igrejas. Various churches, this was Quando occurring você there. olha o Apocalipse, When you look at Revelation, você vê lá que tinha igrejas que tinham boas obras, you see that there were churches that had good works, mas tinha esquecido o amor. but had forgotten love. Havia aquelas que toleravam Jezabel. And there were those that tolerated Jezebel. Yep. Esse era o contexto das igrejas no início. That was the context of the churches in the beginning. Eu fico impactado quando Paulo abre o coração com Timóteo. I'm astonished when Paul opens up his heart to Timothy Ele fala ali, todos me abandonaram. and he says, all have abandoned me. Imagina, Imagine, todos me abandonaram. all have abandoned me. Aquele, já caminhando nos anos, Paulo, Paul had been walking for many years Fala, already Timóteo. in Christ. traz a minha capa. And he says, Timothy, bring me my mantle. Até frio ele estava sentindo. He even felt cold. Ele estava esquecido. He was forgotten. E Paulo aqui, então, ele exorta aqui em Colossenses capítulo 2. And Paul here in Colossians gives an exhortation in 3, chapter desculpa. 3. Pensai nas coisas que são de cima Seek the things that are e above não nas que são da terra.
and not those Fala para o teu irmão isso. that are on earth. Tell your Pensai brothers nas and coisas sisters que that. são de cima, Set your minds on e things não from nas que são above, da terra. not on things that are on earth. E Paulo continua. And he continues here. Porque já estás morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Como que eu amo essa palavra. I love this word. Quando Cristo, que é a nossa vida, Christ, who is our se life, manifestar, appears, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. then you also will appear with him in Olha o glory. projeto de Look at Deus. the project that God has. Quantos querem isso? How many want that? Não é desafiador? Isn't it challenging? Tem gente que não quer, não. But some people don't want it. Quantos querem isso? How many want that? Tem gente que continua não querendo. There's some who still don't. Quantas pessoas querem How many isso? want that? Tem gente que continua não querendo. There's still some who Quantas don't. pessoas querem How many isso? want that? Ah, agora sim. Okay, there we go. Pastor, olha pelo canto do olho, né? I can see everywhere. Vocês esquecem que o pastor é surdo, gente? You gotta raise your hand so I can see it. Principalmente desse lado aqui, ó. My hearing's a little off. O mais interessante é que todo mundo que vem falar comigo vem por ali, né? Aí chega aqui. Everyone who comes to speak to me comes from that side, but my left ear is actually a little bit better. Quantos vão orar para Deus curar a minha surdez? Let's pray for God to heal that. Há várias direções que uma pessoa pode seguir There's many directions a person can follow ao tentar descobrir como viver a sua vida. as they try to discover how to live their lives. Algumas pessoas, elas olham para frente, Some people look straight ahead, concentrando nos seus objetivos, focusing on their goals, planos their plans, e no que está por vir. and on what's to come. E há aquelas pessoas que olham para trás, And some look back, sempre analisando always analyzing suas decisões their decisions e escolhas anteriores. and their previous choices. Algumas pessoas desprezam umas às outras, Some people despise others mas isso simplesmente na esperança de se sentirem melhor. with the hope that it'll make them feel better. Às vezes, algumas outras pessoas olham ao seu redor Others look around them para ver o que todo mundo está fazendo, acho que to eu see vou what fazer everybody igual. else is doing. I think I might do the same. Mas Deus nos dá uma maneira melhor But God gives us a better way. em nossa passagem nessa manhã. And Deus diz, this morning, God speaks to us through this passage. olhe para cima. And he says, look up. Fixe seus corações e mentes nas coisas que são do alto. Fix your mind and your heart on the things of above. Levante os teus olhos para o Senhor, querido. Lift up your eyes to the Lord. Toda a nossa vida, ela precisa girar em torno da sua identificação com Cristo. Our whole life needs to be wrapped around our identity in Christ, Está unido com Ele em fé. being united with him in faith. Para isso, 4 vezes nesse capítulo, Paulo fala 4 times in this one chapter, Em Paul Cristo. says, que Cristo é o centro. in Christ, Os that nossos Christ olhos is the estão nele. center, that our eyes E should be on quando him. Ele foi exaltado, nós seremos exaltados And when também. he's exalted, so will we. Então, como que nós devemos viver? So how should we live? Eu peguei um dizer de William Hendricks. I have a saying by William Hendricks, Ele diz assim, and he says, abro aspas para ele. Os crentes devem ser consistentes. Eles devem viver em conformidade com o fato de que foram ressuscitados com Cristo, que é a sua vida. and I quote, Christians should be consistent. They should, fala de novo, pastor. Eles devem viver em conformidade com o fato They should live in conformity with the fact de que foram ressuscitados com that they were Cristo, resurrected with Christ, que é a sua vida. who is their life. Então, Paulo, ele começa nos dando mandamentos, e nessa manhã eu compartilho esses mandamentos com vocês. So Paul gives us these commands, and this morning I share them with you. Aqueles que foram ressuscitados com Cristo, Those who are raised with Christ, coloque os seus corações nas coisas que são do alto. fix your mind and your heart on things Fixe a above. sua mente nas coisas do alto. Set your mind on things above. Vamos pensar um pouco nesses pontos. Let's think about this a little bit. Colocar o teu coração. To place your heart. Isso significa uma nova direção. That means a new direction. Antes de tudo, querido, Before all else, coloque os seus corações nas coisas que são do alto. set your heart on things from above. É o que Paulo deixa claro aqui. Paul makes that very clear here. Desde que você então foi ressuscitado com Cristo, coloca teu coração nas coisas que são do alto. If you have been raised with Christ, then seek the things that are above. A palavra traduzida aqui como colocar o seu coração The word here
é a palavra que é você buscar algo com toda a tua It força. means to seek something with all your strength. É a mesma palavra que a gente encontra It's the no same Sermão da word Montanha. that we see in the Sermon on the Mount. Quando Jesus diz ali, When Jesus says buscai em primeiro lugar o reino de to Deus. seek first the kingdom of É a God. mesma It's palavra. that same word. Então Paulo está te dizendo, buscai primeira coisa na sua vida. So Paul is saying, seek Colocar o teu first, coração nas coisas que são de cima. place your heart on the things Sabe from do que above. Paulo está falando? Do you know what he's talking Aquilo about? que você está desejando. That which you Aquilo que você desire, está procurando. that which you seek. Há muitas pessoas querendo realizações. Many people want Eu vejo que muito sucesso, certain accomplishments, and I see that a lot of success ele vem de consequência. comes with consequences. Alô? As consequence? Comes from consequences. Você consegue entender isso, querido? Can you understand that? Às vezes nós estamos querendo sucesso. Sometimes we want success, Sucesso vem como consequência but success comes as a de consequence decisões certas. of right decisions. Não cai do céu. It doesn't fall from heaven. It Não comes as a acontece do consequence. nada. It doesn't happen out of nowhere. Você precisa procurar. You need to seek. Ele está dizendo que como cristão, você precisa de uma nova meta na sua He's saying vida. that as a Christian, you need a new goal in your life. Ou alvo. A new goal. Relacionamento é bom. Relationship is good. Estarmos juntos é bom. Being together is good. Ser legal um com o outro. E, nossa, isso é maravilhoso. Being kind to each other and hanging out is great. Mas não é disso que Paulo está falando. But this is not what he's referring to. Ele está falando de você colocar como um alvo. He's talking about setting a goal. É como Josué falou lá no deserto. It's like Joshua was saying in the desert. Olhem para a arca. Keep your eyes on the ark. Para onde ela for, vocês vão. And wherever it goes, you follow. Os teus olhos precisam estar fitos, querido. Your eyes need to be fixed on him. Então é não buscar mais as coisas da terra. So it's no longer seeking the things of earth, É colocar o teu coração na expectativa. but placing your heart in the expectation. Você ouviu essa palavra hoje já pela You manhã. heard this word this morning already. Tenha expectativa Have the expectation do que Deus vai fazer, querido. that God will do something. Outra coisa que está inserida dentro desse contexto de Paulo. Another thing that's part of this context that Paul speaks Ele in. fala, é quase a mesma coisa do que eu já estou falando. It's almost the same thing that I've already said. Mas ele fala de você se concentrar. He talks about focusing Concentre-se nas coisas de cima. on the things E não nas above, que são setting your terrenas. mind on things above, not on things that are on earth. Quantas vezes nós queremos viver e se sentir realizado Oftentimes, pelo conceito das pessoas? we want to live and feel accomplished by the concepts of other people. Aí você coloca a sua foto mais linda lá, né? And you place like your Se é best que pode photo, ficar your lindo. most beautiful photo. E ali então você fica olhando, vamos ver quantos likes And you're vai like, dar. how many likes will I get? Que escravidão, You're a slave to that. que escravidão. You're bound to that. O Facebook mandou uma mensagem para mim. Facebook sent me a message Você tem 1000 pendências de saying amigos you que have querem, 1,000 friend ser requests aceitos pending no seu Facebook. on Facebook. Gente, a gente precisa se libertar disso. We need to be freed from that. Eu escutei uma palavra essa semana, I heard a word this week o quanto que nós estamos prisioneiros. about how we are prisoners. Logicamente, cada um tem os seus conceitos, suas filosofias, Of course, suas each person has religiões. their own understandings, their own philosophies. Mas eu ouvi uma boa entrevista essa semana, But I saw this really good interview this week. direto ao ponto, com o Augusto Nunes. It's from this Brazilian program. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Não, é um filósofo. Bondé. And it was a Bondé. philosopher. Você viu aquela Bondé. entrevista? Gente, você quer entender um pouco a cabeça dos seus filhos? If you want to understand your children's minds a little bit more, Dá uma olhada naquela Check out this interview. entrevista. O que estão fazendo com a cabeça what are they doing das nossas in crianças? the minds of our kids? É muito interessante. It's very E foi o interesting. Pondé que falou sobre And this guy que talked about acabou a vida privada. how private life is gone. Eu vi uma entrevista esses dias atrás de um bandido. I saw an interview the other day with a robber, Ele foi e raptou uma criança no colégio. a kidnapper who took a kid from a school.
Ele falou, mas como que você conseguiu achar meu filho? And the person said, "How were you able to find my kid?" Ele falou, muito fácil. And they said, it was very easy. Toda vez que você ia levá-lo no colégio, você colocava lá um check-in. Every time you took him to school, you'd place like a check-in on Facebook or social media. Você colocava lá o sucesso da sua loja. You posted about your store and how well it was doing. Você chegava em casa, mostrava a sua casa. When you got home, you'd show your Eu house. sabia como entrar na sua casa. I knew how to get into Eu your sabia house. quais os horários que você levava seus filhos I no knew the colégio, que horas que você times buscava. that you took your kids to school and picked Eu them up. conseguia acertar toda a sua agenda. I could figure out your whole schedule. Foi muito fácil achar seu filho. So it was easy to find your kid. Estão entendendo ou não? Do you get what I'm saying? A gente está tão preso nas coisas daqui, desse mundo. We're so stuck on the things of this world. Nós estamos tão dependentes de fazer com que as pessoas entendam o quanto que a gente é bom, o We've quanto que a become gente é so dependent importante, on trying to make people understand how good or how important we are. o quanto que eu dou palavras sábias, o Or quanto how que wise eu dou I am. ensinamentos sábios, o quanto que How good my teachers eu. are. It's all about me, me, me. O apóstolo aqui está dizendo, The apostle here is saying, você não deve apenas buscar o céu, you should not just seek the things of heaven, você deve viver como um cidadão do céu. but you should live as a citizen of heaven. Entende bem a terminologia que estou usando, né? Do you understand this terminology? Você às vezes pode estar vivendo aqui na terra, Maybe you're living here on earth, mas a sua mente but your mind constantemente em outro lugar. is constantly elsewhere. Mas Paulo nos garante aqui Paul guarantees us que a here gente pode colocar o nosso foco nas coisas que são do alto. that we can set our minds on the things that are Se above. você foi ressuscitado em Cristo Jesus, If querido, you're raised with Christ, você tem esse novo foco. then you have a new focus. Quando você fixa as suas mentes nas coisas do alto, And when you set your mind on things above, isso começa a revolucionar os nossos pensamentos. it begins to change your thoughts completely. Você terá pensamentos bons, You'll have good thoughts, pensamentos corretos. correct thoughts. A gente não vai estar concentrado no tanto lixo que tem aqui We're no embaixo. longer going to be focused on the mess that exists here. Alguns dias atrás eu tenho dado um conselho a essa linda pastora, né? A few days ago, I was Para de counseling ouvir the algumas wise pastor, notícias. and I was telling her, stop listening to some certain news. Para de ouvir algumas notícias. Stop listening to certain news. Eu não conheço ninguém que... pelo menos, eu não conheço, né? I personally Alguém que tem uma don't vida de oração como a Gisele. know anyone who has a prayer life like my wife does. Eu vejo ela todos os dias na minha casa, eu sei como que ela vive. I see her every day at home. I know how she lives her life. Mas quantas vezes, querido, But many times, as más notícias estão assim, nos colocando para baixo. all the bad news can bring us down. Quantas vezes nós estamos tão dependentes Many times we become so dependent da apreciação das pessoas on the appreciation of others, e esquecemos da apreciação de Cristo and we Jesus, forget the appreciation that we get from que Jesus, enfrentou uma cruz who overcame the cross por causa do valor que eu tenho. because of the value that I have and that you have. Ele me comprou por um alto preço. He bought me with a high price. O conceito que Jesus tem para mim. The understanding that Jesus has for me, the way that he basta. sees me, is enough. Paulo escreve aos Filipenses, né? Paul also writes É to o the mesmo Philippians. contexto aqui da carta aqui aos Colossenses. Similar context as Capítulo 4, the verso 8, letter né? in Colossians. Finalmente, Philippians 4, quanto ao mais, 8. irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Olha o que diz o verso 12 do texto que nós estamos presos nele, de Colossenses 2. And if we go back to Colossians 2, verse 12, look what it says. Colossenses 2, 12. Sepultados com ele no batismo, nele também nós fomos ressuscitados pela fé, no poder de Deus que nos ressuscitou dentre 3:12, desculpa. Eu vou até o final da 3:12, mensagem eu vou sorry. acertar qual é o capítulo. I'll be able to get the chapter right by the end. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que está falando? Revesti-vos. Put on then as God's chosen ones. What does that mean to put on? Se To dress reveste. yourself with. Se protege. Protect yourself with. Acho que todos put nós, on. antes de sairmos de casa hoje, colocamos um casaco. Whenever we leave the house, we put on a coat, right? Para quê? Why? Nos proteger. To protect ourselves from the cold. Então aqui Paulo está falando,
como So eleitos de clothe yourself Deus, revestivos, as God's chosen people, santos put e amados, on de holy and dearly beloved. entranhas misericórdia. Ou seja, dentro de você In other words, within you, haver misericórdia, there will be compassion benignidade, and kindness humildade, and humility, mansidão, longanimidade. meekness and patience. Muitos desses, Many of these fruto do Espírito. are fruit of the Spirit, right? E como que nós podemos frutificar? So how can we bear fruit? É quando nós estamos ligados a Ele. When we are attached to Him. Jesus nos ensinou Jesus taught us this. que nós só podemos dar fruto We can only bear fruit se nós estivermos conectados à videira verdadeira que é Cristo. if we're attached to the true vine, which is Christ. Não adianta você tentar explicar o inexplicável. You can't explain the unexplainable. É tão simples o Evangelho. The gospel's simple. Você não precisa complicar as coisas. Don't overcomplicate things. Então, como um povo escolhido de Deus, So as God's chosen people, vamos nos revestir dessas coisas. let's put these things on. Agora, como que nós somos descritos? Now, how are we described? Nós somos chamados de escolhidos, We are called God's chosen, eleitos de Deus. chosen people. Ou seja, pertencentes a Deus. In other words, we belong to Him. Apóstolo Pedro fala assim: vós sois raça eleita, Peter talks about us being a sacerdócio chosen people, real, a royal nação priesthood, santa, a holy povo de nation, propriedade exclusiva de Deus, people who exclusively belong to God para o serviço de Deus. for His service, His works. Então, pense nesse status que existe, querido, So think about the status that em exists ser here, amado, of being loved, em ser querido. of being desired and wanted and Não é beloved. pelas mídias sociais, Not by social pelo media, Criador do but by the universo. Creator of the universe. é você ser amado por Deus, It's being loved by God. é você ser amado pelo Salvador da humanidade. It's being loved by the Savior of humanity. Ele fez um plano que te inclui. He has a plan that includes you. Eu me lembro nos meus primeiros dias de paixão pela Gisélia, I remember in the first few days after I'd fallen in love with my wife, uma das coisas que um dia ela falou. one of the things she said was, A gente estava lendo um livro, né? we were reading a book. A gente sentava naquele banquinho lá da sua casa We were sitting out by her house e estávamos lendo um livro. and we were reading a O book livro falava sobre a oração. that talked about prayer. Ela falou: Marcos, And she said, Marcos, sabe a coisa que mais me fascina de Deus? you know what fascinates me the most about God? É que quando nós oramos, It's that when we pray, o Criador do universo the Creator of the universe para nos ouvir. stops and hears us. Ah, isso levanta a minha estima a That mil. fills me up. Eu não preciso ter like para ficar feliz. I don't need to have a bunch of likes to be Eu happy tenho a for me aprovação that. dele. I have His approval. Ele é o meu Senhor. He's my Lord. Então, por nós sermos povo de Deus, So as people of God, a essência da nossa vida, o importante da nossa vida, the essence of our lives é nós nos revestirmos desse caráter de Cristo. is to put on this character of Christ. Vamos fazer o que nós cantamos na primeira canção. Vamos trocar nossas Let's vestes. do what we sang Vamos tirar about, roupas velhas to change our e garments colocar as roupas novas. into new garments of Virtudes praise, cristãs virtues, que Christian honra virtues o nosso Salvador, that querido. honor our Savior. Diz que uma das qualidades que nós temos é ser cheio de compaixão. One of the qualities we should have is to be full of compassion. A gente precisa ser um povo marcado pela We compaixão. need to be a people marked by our compassion, Está pronto para exercer a misericórdia. to be ready to show mercy. Uma outra qualidade que nos dá nessa lista aqui de capítulo 3, Another quality we read in this list in chapter 3 bondade. is kindness. Ou seja, a qualidade de ser útil, In other words, benéfico, being useful and kind to others, gentileza, being gentle generosidade. and generous. Mais uma lista do fruto do Espírito. More things that we see are part of the fruit of the Spirit. Humildade. Humility, Não é só você expressar a humildade. not just expressing humility, É você ter uma opinião humilde sobre você but mesmo. actually having a humble opinion of yourself. Um senso assim de profunda A pequenez, sense of deep modéstia, smallness and modesty, humildade de espírito. meekness, humbleness of spirit, Isso expulsa toda a soberba. which removes all pride. Há tantos cristãos que às vezes se julgam superior ao mundo. Many Christians see themselves as superior to the world and superior to others.
Gratidão, querido, Gratitude ela sempre está presente numa pessoa humilde. is always present in a person who is humble. Uma das coisas que eu acho mais fantástico desse relacionamento com Cristo Jesus One thing that I find amazing about our relationship with Christ é o discernimento de espírito que a gente tem. is a discernment of spirit that we're able to get. Há tantas pessoas com aparência de humildade. There's so many people who have an appearance of being Aí quando humble. você se They're seemingly relaciona, humble. não é que você está julgando, não. But then when you have a relationship with them, it's not that you're judging them, Você está tendo uma percepção espiritual dela. but you have a spiritual perception of that person. Já viu aquela história quando você está empolgado num relacionamento e You know when you're like excited in a relationship, tua pastora chega e fala assim, and then maybe your pastor Cuidado. comes and warns you and says, "Be careful there. Marcos, Be cuidado. careful with this." Não, pessoa joia. And you're like, "No, that person's great." Já falei isso mais de uma vez com vocês. O pior é que I've a said that gente many escuta times to depois. people, and we listen, but later. Eu te avisei. And then I tell you, I told you so. Eu te I told you avisei. so. Deus é fiel. God is faithful. Nós temos um Deus que fala. We have a God who speaks. E a gente se colocar nesse contexto da nossa pequenez e dependência dele, And if we're able to see how dependent we are on Him and how small we truly are, a fidelidade dele vai ser incrível. His faithfulness is incredible. Há um dito popular There's a popular saying que diz que você pode enganar muitas pessoas por muito tempo. that says you can fool many people for a long time. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. You can fool some people for a certain amount of time, for Mas some você não time. consegue enganar todos em todo o tempo. But you cannot fool everyone at all times. Há pessoas que têm discernimento de espírito. There's people who have spiritual discernment. Estou indo para o final, gente. We're approaching the end. A gente tem tentado fazer os nossos cultos um pouco compactos, We've tried to make our services a em little bit função more até mesmo concise, dos protocolos que nós temos. even to stick with the protocols that we have in place. Paciência. Patience is the next one Isso he também lists. é um fruto do Espírito. That is also a fruit of the Spirit. Paulo está falando. Paul here. Então, que belo conjunto de características So if we take all these characteristics together que adornam uma pessoa com a beleza de Cristo. that clothes someone with the person of Christ. O verso 13, Verse 13 ele faz uma boa exortação. is a very good exhortation for us. Suportando-vos uns aos outros. Ou seja, sendo sustentação uns aos outros. Bearing with one another. In other words, sustaining each other. Perdoando uns aos outros. Forgiving one another. E se alguém tiver queixa contra outro, And if anyone has a complaint against another, assim como Cristo vos perdoou, just as the Lord has forgiven you, assim fazei vós também. so you must also forgive. Aqui está um grande desafio para você, querido. Here's a great challenge. Talvez o ano passado, se você olhar pelo seu retrovisor, Maybe last year, if you're looking back in your rearview mirror, você olhou algumas coisas que talvez você falhou. you see some places where you might have failed. You came short. Sabe que o Senhor te perdoou. Please know that the Lord has forgiven you. Perdoa as pessoas, And forgive people, assim como Ele te perdoou. just as He has done for you. O mais difícil The hardest thing para muitas pessoas for many não é perdoar o que te fizeram, is not to forgive what's been done against you, é perdoar o que você fez. but to forgive what you've done. E às vezes nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. And sometimes we become prisoners to ourselves. Nós achamos que o sacrifício de Cristo na cruz We não think foi tão perfeito that the sacrifice of Christ on the cross wasn't so perfect, e a gente não se perdoa. and so we don't forgive ourselves. Nesse primeiro ano, nosso primeiro serviço, In this first service of the year, permita que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário allow the sacrifice of Jesus te on the perdoe cross to forgive you, e que você nunca mais te condene. and that you may never condemn yourself. Se alguém está em Cristo, If you are in é uma Christ, nova criatura. you are a new creation. O sacrifício dele foi completo. His sacrifice was complete. Eu falava com a pastora ontem à noite. I was talking to Pastor last Falei, night, Gisélia, and I said, o primeiro fundamento de Deus que entrou na minha vida the first foundation of God that entered my life foi que Ele perdoou os meus pecados. is that He forgave my sins. E eu nunca mais permiti And I never again allowed nem que o diabo
not even the devil, nem que as pessoas, not even people, e nem que eu and not even myself, me acusasse to accuse me daquilo que ele levou na cruz. of what he has already taken on the cross. Verso 14 diz que acima de todas as virtudes, Verse 14 says, above all of these virtues, coloque a tua proteção de amor. put on love. Diz que é o vínculo da perfeição. It says that it binds everything in perfect harmony. E qual é o resultado disso? Verso 15. And what is the result of that? Verse E a 15. paz de Deus, para o qual fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. And let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you are called to peace, and be thankful. Eu poderia parar por aqui, I could stop here, mas se existe o verso 16, but verse 16, eu tenho que mencioná-lo. I have to mention. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, Let the word of Christ dwell in you richly, com toda a sabedoria, in all wisdom, ensinando-vos, teaching, admoestando-vos, and admonishing one another uns aos outros. Com quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais. singing psalms and hymns and spiritual Cantando ao songs Senhor com graça em vossos with corações. thankfulness in your hearts to O God. apóstolo Paulo, em Efésios 5,19, Paul in Ephesians ele fala a mesma 5:19 coisa. says the same thing. Fale uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Cantem, façam músicas em seu coração. He says, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord in your heart. Como que eu amo cânticos espirituais? I love spiritual songs. Você foge da inspiração do autor e você adora a Deus. You go away from the inspiration of the E você author and you just exalta a worship Deus. and exalt God. Legal os músicos, vamos lá. Vamos salmodiar o Senhor. Vamos Let's exalt cantar ao him. Senhor. Let's sing to him Vamos levantar hinos ao Senhor. and querido. lift up hymns to the Lord. Então, além desses princípios que Paulo, ele coloca basicamente 3 versos chaves nessa He palavra. has 3 key verses in this word. Concentre nas coisas do alto. Focus on the things from above. Suporte um ao outro e perdoem-se. Bear with one another and forgive each other. E tudo que você fizer, And all that you do, seja por palavras ou atos, whether in word or deed, faça em nome do Senhor. do it all in the name of Faça em nome Jesus. do Senhor. Deixa Deus refrigerar o teu coração. querido. Let God refresh your heart. Deixa Jesus fazer a obra completa. Let Jesus do the complete work in E you aceite essa obra. and accept this work in you. Aceita o que Jesus fez na Accept sua what vida. Jesus has done for your life. Deixa a graça dele entrar na tua vida. Let His grace enter your life. Vamos ser produtivos. Let's be productive. Vamos fazer esse ano Let's make this year um ano da a produtividade. year of productivity. Eu vou crescer I will espiritualmente. grow spiritually. Minha casa vai ser como Josué falou. My house would be just Eu e a like minha Joshua casa said. serviremos ao Me and my Senhor. house will serve the Lord. Você vai ver a sua mulher cheia do You will Espírito see your Santo. wife filled with the Você vai Holy ver Spirit. seu esposo You cheio do will see your Espírito Santo. husband filled with the Você vai Holy ver seus Spirit. filhos You'll cheios do see your Espírito children Santo. filled with the Holy Spirit. Você não vai ter mais aquele desejo, You're vamos not para a gonna have igreja that porque lá meu desire, pai e minha mãe "Oh, são I'm tão gonna go to church bonzinhos. because over there my parents are so nice." Você vai ver a sua casa. You're gonna see your Você vai ver seus household, pais your orando. parents Você vai ver praying. seus pais You're gonna see ministrando. your parents ministering A sua over casa your vai lives, crescer. and your household will Sabe grow. por quê? You know why? Os nossos olhos Because estão our fitos eyes no are céu. fixed on Nossos heaven. olhos estão fitos no Our Senhor. eyes are fixed on No heaven. Senhor da glória. The Como Lord of consequência glory. disso tudo. And as a consequence of all this, Vai embora a depressão. depression will Vai go embora a away. baixa estima. Low vai self-esteem embora will todas go as away. coisas. All these other A things sua will go autoestima away. nunca mais estará no Your chão. self-esteem will no longer be on the floor. Ideias de suicídio. Ideas and Ideias thoughts of disso, suicide daquilo. and thoughts of Os teus olhos this and estão that. fitos Your nele. eyes need to be fixed on Jesus. E você conhece a sua esperança. And you know where your hope comes Você from. sabe o que ele fez. You know what He has done. E você está assim com ele. And you're just like this with Him. Fala assim, Senhor Jesus, esse ano, So, Jesus, this year, you vamos and estar I tete a tete um com o outro. will be so close. Together, together. Very, very, very close. Jovens, vocês querem ter sucesso? Vocês querem Young people, do you want to be crescer? successful? Do you want to grow?
Levanta os olhos para Ele. Fix your eyes on Jesus. É de lá que vem o socorro. That's where your help comes from. No nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus. Qual a canção?